Tá aí, ó, blog do São Paulo. Dorival Júnior consolida 4-2-3-1, com o Luciano e André Silva como meias do São Paulo em jogos treino. O técnico Dorival Júnior começa a dar uma identidade mais clara ao São Paulo durante a intertemporada. Nos jogos treinos realizados, o Dorival tem apostado na formação aí de 4-2-3-1, com uma característica que chamou a atenção: Luciano e André Silva atuando em funções mais recuadas, praticamente como meias ofensivos, dando uma sustentação ao setor de criação. A movimentação da dupla tem sido aí um dos principais pontos observados nos testes realizados pela comissão técnica. Embora ambos sejam atacantes de origem, o Dorival busca aproveitar a capacidade de associação, inteligência tática e chegada à área dos dois jogadores para tornar a equipe mais dinâmica entre as linhas. O Luciano, que já desempenhou essa função em outros momentos da sua passagem pelo São Paulo, tem liberdade para circular pelo centro do campo, participar das construções das jogadas e aparecer na área como elemento de surpresa. Já o André Silva, por sua vez, também recua para participar da criação, oferecendo mobilidade, abrindo espaços para infiltrações dos jogadores de velocidade, tornando-se o principal nome para ser suplente do atual 10, tá bom? Então, uma das principais coisas que estão em observação aí da comissão técnica é Luciano e André Silva jogando como meias, tá? Os dois jogando mais recuado aí. Só que assim, o que mais chama a atenção, vamos ser sinceros aqui, é o André Silva. Por quê? Porque o Luciano já jogou de 10 com o Roger Machado. E quando o Dorival chega, ele mantém o Luciano ali como 10. Então, o Luciano tá treinando de 10, não é nenhuma novidade. Agora, o André Silva é. Teve até um jogo da Copa Sul-Americana agora, né? Assim, quando o Dorival chegou, que a gente estava sem todo mundo no meu campo, né? Não tinha Marcos Antônio, não tinha Luciano, ele botou o André Silva como meia ali, né? Jogando um pouco mais recuado atrás do Calera, como meia mesmo. E o Dorival fez isso pelo jeito, não faz só em um jogo aleatório da Sul-Americana, não. Ele fez isso no jogo e na intertemporada está aí aprimorando o André Silva jogando dessa maneira, né? Como o blog botou aqui, no caso, Luciano é o titular da posição, evidentemente, e talvez o André Silva pode ser o reserva do Luciano, como meio, né? Enfim, vamos ver aí como é que vai ser. Gabriel, o que você acha disso? Cara, o Luciano, nunca gostei de meia. Acho que ninguém gosta do Luciano jogando de meia, né? Acho que a torcida do São Paulo inteira já conhece o Luciano de meia e não gosta. O André Silva, vamos ver na prática, né? Não vou ficar aqui julgando, criticando, porque e se funcionar? E aí? O Dorival inventou o Alisson de volante. Deu certo. Quem sabe o André Silva não dá certo? Eu não sou de ficar criticando, falando coisa aqui antes de ver. Vamos ver, ué. Se der errado, a gente fala. Se der certo, a gente vê aqui e elogia. Simples. Vamos aguardar aí para ver isso na prática, de fato, acontecendo aí, né? O desenho tático utilizado pelo Dorival conta com 2 volantes dando sustentação ao meio campo, enquanto a linha de 3 meios ofensivos tem bastante liberdade de movimentação. A ideia é aproximar os jogadores, facilitar a troca de passes e aumentar o volume ofensivo sem perder a organização defensiva. Em nenhum momento ele utilizou o Cauli ali, tá, como esse armador. E aqui é um ponto que chama a atenção, né? Porque o Cauli é um meia, né? Então, tipo assim, o Luciano é o titular da posição. Aí o André Silva tá jogando também, né, como reserva, podemos colocar assim. E o Cauli não tá jogando como esse armador. Aí de duas uma. Ou o Cauli tá treinando aí e fazendo esses jogos treinos em outra função, ou o Dorival não conta com o Cauli. O Cauli é a terceira opção, vai estar atrás até do André Silva. De duas uma. Ou o Cauli tá treinando em outra posição, ou o Cauli aí não caiu nas graças do Dorival Júnior. De duas uma. Agora vamos esperar aí voltar os jogos pra gente ver. Mas chama atenção, né, cara? O André Silva treinando como meio e o Cauli não. Chama muita atenção. Tô curioso para saber aí se realmente o Dorival não tá gostando do que tá vendo do Cauli ou se ele tá aí, né, cara, fazendo alguma... O Cauli tá fazendo alguma função nova que a gente não sabe por enquanto. Confesso que tô curioso com isso aí.
Tá bom? Vamos seguindo aqui agora, vamos mudar de assunto. Já vamos entrar no tema do Caleri, que foi ontem a notícia do dia, né? Saiu a noite essa informação. E foi a notícia do dia porque a renovação do Caleri está emperrada, travada, já tem algum tempo, não é de agora, todo mundo já sabe. Só que ele recusou a proposta do São Paulo, tá? São Paulo fez uma proposta para ele ontem, na segunda-feira, foi recusada aí. E temos aqui também informação, tá? Sobre valores, detalhes aí de contrato, tá? Coisa aqui bem detalhada mesmo. Vamos lá, ó. Quem trouxe a informação primeiro foi o Gabriel Sá. A permanência de Caleri no São Paulo ficou ainda mais complicada após uma nova reunião entre a diretoria e o staff do centroavante. Foi feita uma reunião ontem, na segunda-feira, no CT da Barra Funda. Pelas fontes que consultei, a conversa foi classificada como muito negativa. Tá? Muito negativa. Após a recusa da primeira proposta, o São Paulo apresentou uma nova proposta ao staff do Caleri nesta segunda-feira ontem. A nova proposta, porém, tem valores inferiores, tá, da oferta anterior, que foi a primeira. E essa também foi prontamente rejeitada aí pelo staff do Caleri. Pessoas ligadas ao Caleri classificaram a nova proposta como desrespeitosa. As pessoas do entorno do Caleri falaram que a proposta foi desrespeitosa. Diante do cenário, o staff do jogador passará a considerar com maior abertura as propostas apresentadas, apesar do desejo do camisa 9 de permanecer no São Paulo. Tá? Então, assim, além do São Paulo ter feito uma proposta, o clima não está legal. O São Paulo fez a proposta aí com valores inferiores à primeira proposta que o São Paulo tinha feito. Eles não gostaram, e como o Gabriel Sá colocou, né, a conversa foi classificada como muito negativa. Então, tipo assim, além de ter recusado a proposta, o clima aí não tá legal, né? A situação aí não tá muito legal, tá bom? Aí o que acontece? A primeira proposta que o São Paulo fez para o Caleri, que foi recusada, foi com o Rui Costa ainda, né? E ele não tá lá mais. Aí, rapaziada, o que acontece? Vamos lá. A gente agora vai falar aqui, tá? Sobre números. Vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, na reunião dessa segunda-feira, o São Paulo apresentou uma proposta que ela é aí de R$1,5 milhão por mês e R$2 milhões de luvas, sem nenhuma bonificação por meta. Essa foi a proposta que o São Paulo fez ontem, tá? O São Paulo fez R$1,5 milhão por mês, R$2 milhões de luvas e nenhuma aí, bonificação por meta, tá? Essa foi a proposta que o São Paulo fez. Agora, vamos entrar aqui em detalhes dos valores aqui do que o staff do Caleri pediu. Olha só, o staff do Caleri havia pedido 9 milhões de luvas. 9 milhões de luvas, né? Para ser mais claro, 9,2 milhões de luvas, né? Porque é 1,8 milhão de dólares, né? Que convertendo por real, daí pouco mais de 9 milhões de reais de luvas. E um salário aí mensal de R$1.700.000, tá? Além também aí, né, de diluir a dívida em 12 parcelas, né? A dívida que o São Paulo tem ali de 6, 7 milhões de reais que o São Paulo tem com ele, diluir isso em 12 parcelas. Além de uma série de bonificações por metas esportivas. Entre elas estão aí $100 mil por classificação a Libertadores, $200 mil por conquista de títulos, $200 mil por classificação mundial, $300 mil aí caso o Caleri atingisse a marca de 30 gols por temporada. Então, cara, a proposta que o São Paulo fez, ela é bem inferior à que o staff do Caleri pediu. O staff do Caleri pediu 1,7 milhão por mês ao São Paulo e mais de 9 milhões de reais de luva. O São Paulo ofereceu 2 milhões de luvas, o staff pediu 9. Além de 1 milhão aí de bonificação
no contrato do Caleri. Então, a situação é muito clara. O que o São Paulo ofereceu e o que o staff do Caleri quer receber tem uma distância colossal, uma distância gigantesca aí, além também do clima não tá legal, né? Como o Gabriel Sá colocou, as pessoas aí em torno do Caleri entendem que a proposta do São Paulo foi desrespeitosa, tá? Desrespeitosa aí. E assim, como o Gabriel Sá também colocou outro ponto, agora o staff do Caleri está mais aberto a escutar novas propostas. Aí vamos voltar aqui agora em outro ponto que o Gabriel Sá traz. O staff do Caleri já comunicou ao São Paulo que possui 2 propostas oficiais para deixar o clube com pré-contrato. No caso, ele assina o pré-contrato agora e fica até o final do ano no São Paulo e depois se apresentar ao novo clube. As propostas são do Orlando City dos Estados Unidos e do Monterrey do México. Ambas as propostas são superiores às condições oferecidas pelo São Paulo. Gabriel, o que é que tu acha disso? Cara, eu acho que primeiro, que o São Paulo ofereceu já é algo muito alto, né? Que é 1,5 milhão por mês, mais 2 milhões de luvas, se não é bonificação. O que o staff do Caleri quer, para mim, se chama aberração, loucura, falta de senso e qualquer coisa aí, você pode colocar aí como adjetivo no que o staff do Caleri pediu. É claro que o Caleri, né, cara, ele é um cliente, né, o staff trabalha para o Caleri é um cliente, então é normal que o staff procure o melhor possível para o Caleri. Então, se os caras conseguirem um salário de 10 milhões por mês do Caleri, é isso, né? Então, eles estão no direito aí de querer o melhor possível para o Caleri. Tá tudo bem, faz parte. Agora, não dá para pagar isso aqui pro Caleri, né, cara? Né? Não tem condição. O staff pediu 1,8 milhão, cara. 1 milhão e 800. Aí, não, perdão, 1 milhão e 700, né? E mais de 9 milhões de reais de luvas. E ainda tem uma cacetada de bonificação aí, de meta por bonificação. Bonificação por meta, no caso. Então, assim, cara, a proposta que o staff pediu não tem como aceitar de maneira nenhuma. Tipo assim, ou os dois aí, né, ambas as partes entram em um consenso, ou, cara, sim, com todo respeito, ele que vai embora e eu procuro um novo clube. Eu não sou daquelas pessoas que falam, pô, que esse cara tem que ir embora, que não sei o quê, que já deu o que tinha que dar. Cara, é sempre bom lembrar, refrescar a memória aqui, que o São Paulo não consegue contratar ninguém, tá? Então, você aí que tá do outro lado, pode ter uma opinião. Pô, Gabriel, eu acho que o Caleri tem que ir embora. Eu acho que já deu fim de ciclo. Você pode ter sua opinião. Aí, sua opinião, democracia, pode comentar o que você quiser. Agora, você não pode pensar que o Caleri vai embora e amanhã o São Paulo vai trazer um cara melhor que ele. Ou um cara muito melhor que ele. O São Paulo não consegue contratar ninguém. O São Paulo está 200 meses atrás de um zagueiro, negociou com 300 zagueiros, não consegue trazer ninguém. E só trouxe o Vitor Sá porque fez um contrato irresponsável com ele. Entendeu? Então, você pode ter sua opinião de achar que o Caleri já deu o que tinha que dar, é uma opinião sua, mas você não pode ser inocente de achar que o Caleri vai embora e no outro dia vai chegar um cara muito melhor que ele, porque não vai. Porque o São Paulo não tem condição de trazer hoje um cara muito melhor que ele. Talvez não consiga achar um centroavante do mesmo nível do Caleri. Entendeu? É sempre bom ressaltar isso. Eu acho que ainda o melhor é renovar, mas não por essas condições que o staff ofereceu, que o staff pediu. Aí não tem condição alguma. E ele tem essas propostas aí para assinar um pré-contrato. Vamos ver então o que vai acontecer, né? Mas o que parece a renovação está muito difícil, improvável, o clima também em ambas as partes não está legal e está se desenhando aí uma saída do Caleri. Está se desenhando uma saída do Caleri aí. O Gabriel Sá ressaltou que o staff está buscando, né? Diz que vai escutar aí as propostas, mesmo com a vontade do Caleri de ficar. A vontade do Caleri é de ficar, né? Então, vamos aguardar aí. O que você acha sobre isso? Dá o papo reto nos comentários aí. Tá aí, ó. Segundo o Alexander Vieira, tá? São Paulo aí não é nenhuma novidade, né? O São Paulo já encerrou as conversas aí com o Arthur Chaves e com o Domingos Duarte. E o Felipe Silva, aí, jogador do Porto B, permanece ainda como alvo do São Paulo. Mesmo com o Porto querendo lá 18 milhões de reais para negociar o jogador, mesmo com esse pedido,
o nome do Felipe Silva segue aí sendo um alvo do São Paulo. Então vamos ver se o São Paulo vai conseguir aí fazer uma negociação com o Porto para diminuir esse valor ou para emprestar o Felipe Silva, porque o São Paulo não vai pagar esses 18 milhões de reais que o Porto quer pelo jogador, né, cara? É isso, a gente acabou de comentar. O São Paulo não consegue contratar ninguém, gente. Não consegue contratar ninguém. Então não dá para achar que o Caleri vai embora e vai chegar depois um cara muito melhor que ele que não vai. O São Paulo não consegue trazer ninguém. Olha o sofrimento do São Paulo para buscar um zagueiro, cara.